Você abre sua Bíblia no livro do Apocalipse, capítulo 3, verso 14. Que foi a leitura que nós fizemos aqui hoje. Apocalipse é o livro da revelação de Jesus Cristo. A Bíblia fala uma rápida recapitulação para que os irmãos, alguns possam se ater. A Bíblia fala que João, o apóstolo, foi exilado na ilha de Pátimos por causa da pregação do Evangelho. E nesta ilha ele teve a revelação dos últimos dias, a revelação do fim. Nós não vamos nos ater aqui a nenhum tipo de escola interpretativa, muito pelo contrário, a gente vai focar no que a Bíblia, na sua sabedoria, Deus colocou aqui diante de nós. E é interessante, irmãos, o Apocalipse começa com 7 cartas, as 7 igrejas na Ásia. Olhe para cá, amém. Essa carta que nós lemos, que eu quero compartilhar com os irmãos, é a última carta, a carta à igreja de Laodiceia. Nós tivemos aqui um período de quase 2 anos, onde nós passávamos às vezes 3 ou 4 cultos, somente numa dessas cartas. Então é muito longe de nós querer achar que em pouco menos de 1 hora ou 40 minutos, nós vamos exaurir tudo que essa carta tem para nos ensinar. Mas eu gostaria muito que nós pudéssemos dar qualidade a esse tempo que nós vamos estar compartilhando essa carta, porque ela é riquíssima e ela traz lições muito valiosas para nós. A cidade de Laodiceia, ela ficava num vale chamado Vale de Lico. Ficava entre as cidades de Herápolis e Colossos. Era uma cidade muito rica, muito próspera, e havia uma igreja ali. E Paulo constantemente se importava e se incomodava com a situação da igreja naquela cidade. Colossenses, no capítulo 4, você vai ver, por exemplo, Paulo enviando a epístola à igreja de Colossos, pedindo que esta epístola também fosse lida na igreja de Laodiceia, para que os laodicenses tivessem conhecimento daquilo. Se você ler as cartas anteriores, você vai ver que as outras cartas do Apocalipse, as outras igrejas, têm elogios e têm críticas. Uma só delas só tem elogios. Mas a igreja de Laodiceia, a carta à igreja de Laodiceia, ela não tem nenhum elogio. É uma carta que se concentra na crítica severa à conduta da igreja. O anjo está escrevendo à igreja, Cristo, na verdade, está escrevendo à igreja com severas críticas ao comportamento da igreja naquela cidade, porque aquela cidade era uma cidade economicamente muito poderosa. Era conhecida, por exemplo, pela produção do polo têxtil. Eles tinham um alto padrão e as pessoas iam até Laodiceia para comprar tecidos, para enfim, entrar nessa área de tecidos. Também em Laodiceia está uma das poucas escolas de medicina daquela época. Então, materialmente, financeiramente, a cidade de Laodiceia era uma cidade muito rica, muito próspera e muito poderosa. A igreja, ela concentra parte da sociedade da cidade em que ela está inserida. Ou seja, está aqui hoje na igreja, membros dessa igreja e de outras igrejas, eles são uma somatória da sociedade da cidade do Recife. Ou seja, aqui nós temos representação da sociedade do Recife. Então o que acontece na cidade, lógico, vai reverberar aqui dentro conosco. Ou seja, se a cidade tem um pico de violência, isso vai refletir aqui dentro. Nós vamos sentir. Então a quantidade de pessoas pode diminuir, o medo pode aumentar. Vou dar um exemplo claro disso. Quando nós tínhamos jogos
de futebol aqui no estádio do Arruda, com alta concentração de torcidas, os nossos cultos aqui sempre foram prejudicados por causa dos jogos. Não que fosse no mesmo horário, ou que os irmãos deixassem de vir para o culto para ir assistir o jogo. Jamais. Mas era por causa do encontro, né? Quando o jogo acabava, era justamente no horário que os irmãos estavam se dirigindo para a igreja. E também não havia violência, as torcidas organizadas sempre foram muito bem educadas. E aí os irmãos tinham medo de arrastões, tinham medo de brigas, tinham medo desse tipo de coisa, que só na mente dos irmãos isso não acontecia. Então o que acontece na cidade reflete diretamente aqui, porque aqui há uma representação da cidade. Os irmãos estão me entendendo? Amém? Então na igreja de Laodiceia do mesmo jeito. Ora, se a cidade era próspera, se a cidade era rica, se a cidade tinha comerciantes, se a cidade tinha pessoas que lidavam com a questão da medicina, também na igreja tinha pessoas. Então a igreja de certa forma refletia a posição da cidade. E é interessante que o diagnóstico já começa falando a respeito desse comportamento da igreja. Versículos 14 e ao versículo 16, a primeira coisa que o texto fala é quem é o autor da carta. E é interessante perceber que, veja bem, vamos à leitura. O anjo da igreja de Laodiceia escreve: estas coisas diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Aqui é o cabeçalho da carta, ele está colocando quem é o remetente da carta. Se você for às epístolas paulinas, por exemplo, na maioria delas, Paulo vai dizer assim: Paulo, apóstolo de Jesus Cristo. Ou seja, Paulo está dizendo quem escreveu a carta, quem é o remetente da carta. A igreja tal, aos irmãos de tal lugar, aos Efésios, aos Filipenses, aos Colossenses. Os irmãos estão me entendendo? Digam amém. Então aqui ele está dizendo o remetente. Quem é o remetente da carta? Ele diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Esse é o remetente. É necessário que ele se identifique dessa forma, porque a igreja atingiu um estágio de soberba espiritual, que eles não estavam querendo ser corrigidos por ninguém. A soberba que se apossou dos crentes da igreja de Laodiceia, aparentemente eles ali estavam aparelhados, estavam num momento bom da igreja, nós vamos já falar sobre isso. Eles estavam vivendo um momento tão bom que eles não permitiam que líderes os confrontasse ou os corrigisse. Então não era qualquer pessoa que poderia corrigi-los, como não é qualquer pessoa que corrige alguém que é soberbo. Quando alguém é soberbo, ele acha que ninguém tem autoridade ou capacidade para corrigi-lo. Eu já escutei pessoas dizendo, não aqui graças a Deus, mas quando nós convidamos a pessoa para participar de escola bíblica dominical, a pessoa dizer que não vai frequentar a escola bíblica porque na escola não tem ninguém que lhe ensine, porque não tem capacidade de ensinar a ele. Isso mesmo, isso eu não vi em quadrinhos, isso uma pessoa me falou, não foi aqui. Então veja bem, quando a pessoa é soberba, quando a pessoa é altiva, ela não se deixa corrigir por ninguém com muita facilidade. Por isso que o autor da carta João escreve claramente quem está enviando a carta à igreja de Laodiceia. Ele diz, o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Ei, quem está escrevendo essa carta não é qualquer pessoa. Ele diz, quem está mandando a repreensão é o Filho de Deus. João está dizendo, quem está colocando aqui é o Amém. Note, o Amém. Poucas vezes nós vamos ver na Bíblia, por exemplo, alguém se referindo, amém, dentro desse sentido, como se fosse um codinome. Quem está escrevendo a carta é o Amém. O fechamento de todas as coisas. João, no capítulo 1, João coloca Jesus como o verbo. Ele diz, no princípio era o verbo. Ou seja, aquele que começa. Mais uma vez ele usa tipo um codinome para falar de Jesus, o verbo. João está dizendo, ele é o começo, ele é o verbo, ele é o fim, ele é o Amém. É esse que está escrevendo a carta. É necessário que João assevere bem a autoridade de quem está escrevendo.
aqui ele personifica o amém de Deus. E ele também diz a testemunha fiel e verdadeira. Veja, ele não trata de uma testemunha, ele coloca o artigo definido, a testemunha. E testemunha no grego é mártir, ou seja, o mártir de Deus, aquele que Deus enviou. João está asseverando, repito, aquele que está enviando a carta, ele está dando autoridade, legitimidade. Ele está dizendo: escutem, porque essa carta, quem está escrevendo é Cristo, o Filho do Deus vivo. E ele continua dizendo: eu conheço as suas obras. Jesus classifica o conhecimento da igreja num conhecimento de causa, um conhecimento profundo. Não é um conhecimento de alguém que está vendo só por cima, não. Ele conhece as entranhas da igreja. Ele diz: eu conheço as suas obras, eu conheço vocês, eu sei quem vocês são. E não é esse pano de fundo que vocês apresentam ser, essa tela que vocês apresentam ser. Vocês não são isso que estão mostrando ser. Tanto é que o texto diz: vocês acham que estão ricos, são melhores, estão bem, estão prosperando, mas são desgraçados. Jesus diz: eu conheço suas entranhas, eu sei como vocês são. E ele continua: eu sei, e o diagnóstico dele é bem claro. Ele diz: vocês estão mornos. Vocês não estão nem quentes, nem frios, vocês estão mornos. E aí começa uma série de referências, uma série de ligações. Por que essa mornidão? A água que alimentava a cidade de Laodiceia vinha da cidade de Herápolis. E a cidade de Herápolis, ela era conhecida por ter piscinas termais. Foi feito um canal entre Herápolis e Laodiceia. As águas quentes que saíam de Laodiceia, no percurso esfriavam. Aliás, de Herápolis esfriavam. Quando chegavam em Laodiceia, as águas já estavam mornas. Na cidade que eu nasci, tem uma piscina térmica, tem um hotel de piscinas térmicas, e uma dessas piscinas, ela diz-se medicinal. É 38, 39 graus, às vezes 40 graus dentro da piscina. Diz-se que é medicinal. E as outras piscinas são por elevação, ou seja, a água vem caindo, e conforme a água vai caindo de piscina em piscina, ela vai esfriando. Olhe para cá. A água quente é medicinal. A água fria se bebe. A água morna não serve para nada. Se você recebe água morna para fazer alguma coisa, você não faz nada com ela. O que é que eles faziam? O povo de Laodiceia fazia. E isso era um problema para eles. Eles armazenavam a água morna para que esfriasse e no outro dia eles a utilizassem, porque a água morna não serve para absolutamente nada. É isso que ele diz à igreja. Ele já começa na primeira parte das suas acusações a dizer que a igreja é morna, ou seja, ela nem serve para uma coisa, nem serve para outra coisa, ela está no estado intermediário. Ela é uma igreja indiferente, é uma igreja que nem tem amor nem ódio. Porque quando você tem um desses sentimentos extremos, quando você tem amor, o amor te motiva a fazer alguma coisa. Se você tem ódio, o ódio te motiva a fazer alguma coisa. Mas quando você está morno, ou seja, quando você está entre esses dois, você está na verdade indiferente. E a indiferente produz paralisia. Quando você é indiferente, a indiferença te faz parar. Quando você é indiferente a alguém, olhe para cá, tanto faz essa pessoa estar viva ou não. Tanto faz essa pessoa estar próxima de você ou não. A indiferença, olhe para cá, irmão, é o pior dos estágios de alguém. E é isso que ele está dizendo. Olhe para cá, a igreja está indiferente. E
quando isso é ligado a uma pessoa, é assustador. Agora, coloque isso para uma igreja, para um ajuntamento de pessoas que professam o nome de Jesus Cristo. Ele está dizendo: vocês estão mornos, vocês estão indiferentes, vocês não estão entendendo o que está acontecendo, não há motivação para se fazer as coisas. Não há motivação para ir, não há motivação para vir. A única coisa que se faz é seguir o curso daquilo que já existe, porque não há motivação para fazer nada, porque se está morno. E quando você pega esse texto de Laodiceia e compara com as outras igrejas, você vai perceber, por exemplo, que Laodiceia não tem o labor e a perseverança da igreja de Éfeso. Que esses elogios são os elogios que fazem da igreja de Éfeso ser o que ela era. Ou seja, uma igreja com labor, com trabalho, e uma igreja perseverante. Você vai ver, por exemplo, que a igreja de Laodiceia é o oposto da igreja de Esmirna. Quando Cristo diz: vocês estão pobres, mas na verdade vocês são ricos. A Laodiceia, ele diz: vocês se acham ricos, mas vocês na verdade estão pobres. Você vai ver, por exemplo, comparando com a igreja de Pérgamo, que ela não tem a firmeza dos remanescentes, porque em Pérgamo, olhe para cá, havia um pequeno grupo de irmãos que estavam perseverando na sã doutrina e no fervor em fazer as coisas de Deus. Em Éfeso, ele diz: vocês estão todos mornos, indiferentes. Não vai ter, por exemplo, as obras de Tiatira e os santos que existiam lá. Não vai ter a doutrina sendo ensinada como em Sardes. E por se achar superior, não vai perceber a porta que foi aberta pelo Senhor a Laodiceia. Veja, no comparativo de todas as outras igrejas, a mais miserável de todas é Laodiceia. E é que se achava a melhor. Porque faltou, meus amados irmãos, algo que os impulsionasse. Eles ficaram indiferentes. Perceba que ela não registra picos de fidelidade e infidelidade. Ela mantém um padrão de mornidão. Você vai ver as outras igrejas, elas oscilam entre fazer uma coisa e outra. Ela está parada. Mas se você olhar para o texto, ela não está cometendo pecados. Ela não está cometendo pecados do tipo de idolatria ou blasfêmia. Não, a Bíblia, o texto não registra pecados específicos. O erro que ela está cometendo, olhe para cá, é indiferença. Qual é o resultado disso? O resultado disso é que eles achavam que estavam bem, achavam que estava tudo tranquilo. Porque se a cidade tinha pessoas ricas e poderosas, parte desses ricos e poderosos estavam na igreja. Então a igreja, olhe para cá, irmão, diferente das outras, era uma igreja rica. Era uma igreja que tinha posses. Era uma igreja que gozava de certo conceito na sociedade. Então eles diziam: olhando para as outras, nós percebemos que nós somos a melhor. Mas o Senhor diz: eu conheço as suas obras. Você pode dizer que está bem, você pode dizer que aleluia, glória a Deus, você pode mostrar que é uma coisa, mas olhe para cá: eu conheço as tuas obras. Diante dos homens, diante de todos, estava bem, estava tudo dando certo, estava tudo caminhando, não havia perseguição, não havia morte, a igreja estava bem, mas diante de Deus, ele diz: és miserável, pobre, cego e nu. Aí lembra-me uma história que eu tenho contado constantemente aqui, a história do pianista. Do homem que pegou um menino de rua, educou o menino de rua, trouxe ele para dentro da sua casa, deu comida, deu roupas, mudou completamente a vida daquele menino, deu aulas para ele de piano, fez com que ele estudasse numa escola. Ele mudou completamente a vida daquela criança. Aquela criança foi treinada por ele para ser um pianista eficaz. E aí, quando finalmente ele se torna adulto, ele se torna um dos pianistas principais da nação.
E ele vai, olhe para cá, tocar num concerto num ginásio. O ginásio está lotado. Ele toca todo o seu concerto. Quando ele termina, olhe para cá, irmão, o ginásio fica de pé e aplaude ele, ovaciona aquele pianista. Ele começa a chorar e sai do palco. O amigo dele corre atrás dele e diz: o que foi que aconteceu? As pessoas estão te aplaudindo, as pessoas estão te ovacionando. Ele diz: eu errei uma nota. Puxa vida, eu errei uma nota, eu não deveria ter errado aquela nota. Diz: mas e daí? Ninguém percebeu que você errou. Ninguém percebeu, está todo mundo bem, está todo mundo te aplaudindo, as pessoas estão te amando, ninguém percebeu. Ele disse: o meu mestre estava sentado na primeira fileira. Quando todos ficaram de pé e aplaudiram, ele curvou a cabeça e ficou sentado. O meu mestre percebeu que eu errei. O meu mestre viu o meu erro. Então não adianta que os outros aplaudam se o meu mestre ficou triste com o meu erro. É isso que acontece. A igreja estava com forte poderio econômico, mas estava fria. Não havia motivação para fazer, não havia motivação para ir, não havia motivação para cumprir. E aí nós olhamos, e eu volto a falar o que aconteceu, meus amados irmãos. Hoje pela manhã eu compartilhei com os irmãos uma preocupação que muitas igrejas têm sido de certa forma tocadas por esse fenômeno que passou pela Europa, passou pela América e agora está chegando no Brasil. Um vento de esfriamento que vem aniquilando igrejas, que vem fechando igrejas, e igrejas onde grandes avivalistas pregaram na Europa, hoje são boates, hoje são bares. Nossas igrejas na América sofrem de forma terrível com esse esfriamento, e esse esfriamento vem chegando devagarinho à nossa nação, e olhe para cá, muitos de nós não estão percebendo. Muitos de nós estão vivendo essa mornidão espiritual, essa indiferença espiritual, não se move para fazer as coisas de Deus, acha que está bem, acha que está tudo muito bem, aparentemente está vivo, aparentemente nunca esteve melhor, os negócios estão dando certo, a vida emocional está prosperando, está tudo indo muito bem, mas olhe para cá, está morno, porque não tem prazer em fazer as coisas de Deus, não tem fervor para fazer as coisas de Deus, não tem motivação para fazer as coisas de Deus, se faz empurrado. Espera-se uma desculpa para não se fazer. Espera-se uma desculpa no domingo pela manhã para não ir à igreja, à escola dominical. Hoje choveu, hoje está fazendo muito sol, hoje faltou isso, hoje faltou aquilo. Espera-se uma desculpa para não vir ao culto. Hoje não posso ir, hoje eu tenho que ir ali ou acolá. Olhe para cá, essa falta de vontade nas coisas de Deus é mornidão espiritual. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz à igreja. E aí nós inventamos desculpas que só funcionam para nossa consciência. Eu não fui por causa disso, eu trabalho demais, eu trabalho de menos, eu faço isso, eu faço aquilo. Olhe para cá, o Senhor te trouxe aqui nessa noite para dizer a você: não quero você morno, não quero você frio, eu quero você quente, motivado, fervoroso, porque não se faz a vontade de Deus sem fervor. E é interessante que mesmo nos mais terríveis pecados que as outras igrejas cometeram, essa foi a única que causou repugnância, porque ele diz: eu estou a ponto de vomitar da minha boca. Repugnância com a ação daquela igreja, com o comportamento daquela igreja. Veja, irmãos, a postura de Laodiceia, esse comportamento da igreja causa isso no Senhor Jesus, essa repugnância por suas ações. Olhe para cá, irmão, você está me entendendo? Diga amém. Mas note que ainda há esperança. O texto diz: eu estou a
ponto de vomitar-te da minha boca. O texto diz: eu não já te vomitei. Quando ele diz eu estou a ponto de vomitar-te, ele dá, na verdade, ele mostra, na verdade, a ameaça de que se não houver uma mudança, ele irá fazer o seu juízo. Salmo de número 7, Salmo 7, versículo 12. É um dos versos mais assustadores. Se você parar um pouquinho, você vai ver. Ele diz: se o homem não se converter, Deus afiará a sua espada, já armou o arco, tem ele pronto. Ou seja, se não houver um arrependimento, se não houver uma mudança de comportamento, ele trará o seu juízo. Agora, olhe para cá, o que levou a igreja a isso? Versículo 17. Quem está acordado diz amém. Dura é essa palavra. Vós dizeis: estou rico e abastado, não preciso de coisa alguma. O que é que você percebe quando faz uma leitura dessa? Arrogância. O que levou a igreja a isso? A igreja, ela nasce com um ajuntamento de pessoas convertidas a Cristo para a pregação do Evangelho. Por que nós somos igreja? Por que nós somos igreja? Responda, meu irmão, por que nós somos igreja? Para montar catedrais? Nós somos igreja para nos reunirmos apenas nos domingos? Nós somos igreja somente para cumprir um ritual religioso nos domingos? Não, nós somos igreja porque somos o povo separado de Deus para fazer as obras do Senhor. Porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, o texto diz: ali eu estarei no meio deles. Quando a igreja busca outro objetivo, ela sai dentro do contexto que Deus determina. Por que fazemos cultos públicos como esse? Por que não fechamos as portas e cultuamos só mesmo a gente? Por que nós recebemos visitantes e temos tanto prazer em receber os visitantes? Porque o Evangelho se faz pela propagação da sua palavra, testemunhando a graça. Veja bem, meus irmãos, o sentido da igreja é anunciar Jesus, é glorificar a Deus com suas obras, é edificar os santos e anunciar Jesus Cristo a todos. Diga amém, meu irmão. Quando isso muda, quando nosso objetivo muda, o sentido da igreja é como se fosse um grande navio que você começa a virá-lo e ele começa a caminhar para o outro lado. Mateus capítulo 16, verso 18, Pedro diz, eu te digo, Jesus dizendo a Pedro, diz: tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. A pedra que Jesus está falando é Ele mesmo, é a verdade que Pedro acabara de revelar. Tu és o Cristo, tu és o Filho de Deus. É sobre esta verdade que a igreja é edificada. Mas quando inventamos modinha, mas quando queremos inventar modinha para atrair pecadores, quando queremos sair desse propósito, nós somos qualquer coisa menos igreja. Quando estamos mais preocupados com nossa vida, quando estamos mais preocupados em fazer o que nos dá conforto e prazer, olhe para cá, somos qualquer coisa, somos uma associação, somos um ajuntamento, mas deixamos de ser igreja. Ou nós despertamos, ou Ele retirará o candelabro de onde estão as 7 igrejas. Ou nós entendemos essa verdade, ou seremos um clube social, deixaremos de ser igreja. Porque o que faz esse prédio ser igreja é a presença da testemunha verdadeira. O que faz esse prédio ser igreja é a presença de Jesus Cristo nesse lugar. Aleluia. Na fala de Jesus percebemos claramente, a Laodiceia, percebemos claramente que a igreja mudou o seu objetivo. Nós somos ricos, nós não sentimos falta de nada. Esse não é o objetivo. Você entende? Diga amém. Esse não é o objetivo. Eles saíram do objetivo. Qual é o seu objetivo de ser cristão? Porque você pode estar nesse estágio de Laodiceia e não perceber.
Ou você acha que eles achavam que eles estavam afastados, eles estavam distantes? Ele diz: nós estamos bem. Como é que você está, meu irmão? Como é que você está, meu irmão? Bem. Pelo amor de Deus, pelo menos diga isso, né, irmão? Como é que você está, meu irmão? Pergunta para o irmão que está do seu lado. Você está com medo? Eu vou tirar o medo do seu coração. Pergunta ao irmão que está. Como é que você está, meu irmão? É nessa hora que a esposa se aproveita, né? Como é que você está, meu irmão? Você sabe. Aí, irmão, a gente vê daqui, viu? Eles achavam que estava tudo bem. Vocês dizem, olhe para cá. Ele está dizendo: Laodiceia, você diz que está bem. Você diz que não sente falta de nada. Você diz que está rico, mas olhe para cá. Não sabes que és miserável, pobre, cego e nu. Como você está? Ele conhece as suas obras. Então, como podemos comprovar que a igreja se afastou? Meu Deus, só tenho 9 minutos. Primeiro ele fala que a igreja é miserável e pobre. A igreja era uma potência, mas é um contraste claro com Esmirna. Veja, a igreja de Esmirna era uma igreja pobre. Aí a gente canta aquela música, né? Igreja pequena, onde Deus falava. Conhece essa música? Como se Deus só falasse em igreja pequena. Mas nós sentimos saudade da igreja pequena, sabe por quê? Porque não havia possibilidades. Porque na igreja pequena ou a gente orava ou a gente não tinha nada. Ou a gente se entregava ou não tinha nada. Olhe para cá, para que nós queremos contato com políticos e poderosos? Uma pessoa me procurou e disse assim: mas a igreja um dia pode precisar. A igreja que precisa de homens é qualquer coisa, mas não é igreja. A igreja tem que depender de Jesus Cristo. A igreja tem que depender do seu Senhor. E não deve se achar, amados irmãos, que precisa de qualquer pessoa. Não podemos mudar o nosso objetivo. Deixa eu correr, senão não vai dar tempo. O resultado dessa política de fazer que tudo dê certo, o resultado dessa política de ser indiferente às coisas de Deus, de só ir quando dá certo, de não buscar as coisas de Deus, o resultado disso é que Jesus paulatinamente foi saindo da igreja. Eu queria ter, irmão, pelo menos 1h30 com esse sermão com você. Mas eu sei que se eu passar da hora já vai ter gente olhando feio. Mas se você olhar para o versículo de número 20, você vai perceber que aos poucos Jesus foi sendo colocado de lado. Quando ele diz: eis que estou à porta e bato, não é a porta do seu coração não, meu irmão. Jesus está batendo na porta do seu coração, não. E ele não está falando, olhe para cá, ele não está falando para ímpios. Para quem é essa carta? Para quem é essa carta? Ele está dizendo: eu estou batendo do lado de fora. Se você abrir, eu entrarei. Essa política, esse sentimento, esse pensamento, essa indiferença foi colocando Cristo para fora da igreja de Laodiceia. Ele diz: eu estou batendo. Se você abrir, eu entro. Ele está fora. Programas, eventos, ações, mas ele está fora. E é interessante que no Oriente, quando você chegava para conversar com uma pessoa, ou você batia na porta, ou você chamava. O texto fala que Jesus faz as duas coisas, mostrando claramente uma urgência. Eis que eu estou à porta e bato e chamo. Se você ouvir, eu entrarei, cearei com vocês e vocês cearão comigo. Oh, aleluia, louvado seja Deus. Irmão, quando eu olho e vejo a indiferença me causa medo. Estava orando esses dias, eu disse: meu Deus, o que é isso? Meu Senhor, o que é isso? O que é isso na vida de alguns irmãos? De quando se prega, se olha para celular.
E quando se o pastor, se o ministrante está pregando, está conversando, está fazendo qualquer outra coisa, não está atento. Senhor, o que é isso? Esse bocejar, esse dormir, esse cochilar. Senhor, o que é isso? Que o Senhor nos sacuda nessa noite, abra nosso entendimento e veja que a indiferença é mornidão aos olhos do Senhor. O resultado, repito, é que Jesus ficou do lado de fora. Como sair dessa situação? Deixa eu correr. Ele diz: eu repreendo e disciplino a quem eu amo. Nós temos uma visão errada sobre isso, você sabia? Às vezes nosso filho faz uma coisa errada e a gente não quer corrigir porque ama. Não, mas o bichinho. Quando você não corrige porque ama, na verdade você já está castigando ele, está condenando ele. A Bíblia diz: corrige, fustiga, porque quem corrige, corrige para que a alma não se perca. Aí você diz: ah, Senhor, não me corrija. Peça para Ele te corrigir, porque se Ele te corrigir, naquele último dia você vai estar sentado do lado correto. Posso ouvir um amém, irmão? Eu disciplino e corrijo ao quem eu amo. E Ele diz: seja zeloso, arrependa-se. Continuando, verso 20: eis que eu estou à porta e bato, abra e eu entrarei, sentarei na sua casa, cearei com ele e ele comigo. Ao vencedor, ele está falando com pessoas indiferentes. Ao vencedor, dar-lhe-ei que sente comigo no trono, assim também como eu venci e me sentei com meu Pai no trono. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz à igreja. Se esse dia Ele nos corrige, é porque Ele não quer que sejamos contados com os que se perdem. Deus não desistiu da igreja. Jesus não desiste de Laodiceia. Pelo contrário, Ele expõe suas falhas para que elas sejam corrigidas. Nosso Deus não é um Deus que humilhe. Se por acaso você está dessa forma, Ele está lhe chamando. Laodiceia não é odiada. Laodiceia é amada pelo Senhor. Hoje o Senhor nos dá a mostra do seu amor quando corrige você, quando mostra os seus erros e faz com que você entenda que é necessário mudar. Essa semana nós tivemos uma semana muito cheia, muito cheia. E na sexta-feira nós fiz uma convocação aí: irmãos, vamos ali, irmãos, vamos acolá, irmão, nós vamos para Olinda fazer um culto lá em Olinda, irmãos, vamos lá. Eu nunca me lembrei tanto daquela parábola da grande ceia como eu me lembrei nos últimos dias. Não posso, vou fazer isso. Não posso, vou fazer aquilo. Desde domingo a minha alma está inquieta. Desde domingo a minha alma está inquieta. Porque é que um jogo consegue retirar a nossa atenção. E durante a semana eu fui observando tudo isso. E durante a semana eu fui acompanhando tudo isso de longe, observando, orando, olhando, pedindo sabedoria. A W. Tozer disse certa vez que os cristãos não vão para a rua mentir, eles vão para a igreja e cantam. Eu dou minha vida ao Senhor. Se for preciso morrer, morrerei. Aí Jesus olha para nós, olhe para cá, meu irmão, no branco dos meus olhos. Jesus olha para nós com um olhar misericordioso e diz: ainda hoje, se o galo cantar, tu me negarás. Tu me negarás com algo tão pequeno. Mas hoje Deus os reúne nessa casa para dizer que ainda há tempo de arrependimento.
Não seja indiferente às coisas de Deus. Aqueça o seu coração com as coisas de Deus. Você pode ver sua vida, você pode usufruir das coisas que você pode ter. Deus pode te abençoar, Ele vai te abençoar, mas olhe para cá, Ele é a primeira coisa. As coisas dele em primeiro lugar, com fervor, com alegria, com determinação. Porque sem fervor não se serve a Deus. Não se serve a Deus dessa forma, você entende, meu irmão? É entrega. Fique de pé, por gentileza.